Olá, muito boa tarde mais uma vez, nos encontramos juntos. Eu gostaria de fazer esta transmissão por este vídeo, por este Hangout, e colocar um pouco a respeito deste tema ao qual eu estou me prontificando a discorrer. Pois bem, um chamado de Deus autêntico, verdadeiro, genuíno, que tem a única e exclusiva intenção e objetivo de glorificar a Deus, a Jesus Cristo e sua obra salvífica e de salvação na cruz do Calvário, única, eterna e praticamente que você não tem escolha, né? Então é o sacrifício vivo, único e eterno. Não existe outra forma de você chegar a Deus se não for por esta determinação de Deus. Infelizmente, eu sou obrigado a ter que dizer isto. Também a observação de regra de fé das Escrituras Sagradas e operação simplesmente única e pura no mundo espiritual do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que existem diversidades de espíritos, de demônios. Nós sabemos que Satanás também é um ser espiritual, juntamente com 1/3 dos anjos caídos que ele tirou da presença de Deus. Então ele opera sinais, prodígios, maravilhas, mas enfim, não é isso que eu gostaria de dizer hoje. O que eu gostaria de proclamar hoje é que eu tive uma experiência bastante profunda com Deus. Ainda na minha tenra idade, eu era uma pessoa ímpia, fumava, bebia, dava os prazeres do mundo, muitas namoradinhas, né, praticamente noitadas, carnavais, praias, bebidas, prostituição. E de repente eu comecei a perceber um fogo estranho na minha vida, e onde as coisas começaram a não dar certo, eu me empenhava, eu me prontificava, eu me debatia, eu abri lojas, eu abri restaurantes, eu mudei de profissão, abri escolas de idiomas, e eu percebia que era dar murro em ponta de faca. Escolas muitas vezes faltavam alunos, comércio faltavam clientelas, não conseguia praticamente honrar os meus compromissos, entrava num aperto financeiro muito grande, e no mesmo período meu pai padeceu dessa horrível doença, o câncer, e eu passei 3, 4, 5 anos da minha vida só vendo hospitais, enfermeiros, médicos, Jaú, Bauru, São Paulo, e eu não sei como que eu consegui sobreviver. É como se um avião estivesse voando de uma forma natural e de repente passasse por uma turbulência. E sabe-se Deus que iria acontecer em meio a tudo isso. Mas para a honra e glória de Deus, eu comecei a conhecer as coisas de Deus no meio a esse fogo estranho, a esse fogo terrível, e comecei a me deparar com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, numa idade já de aproximadamente 25 anos de idade. E comecei a receber muitas promessas, muitas profecias, e comecei a guardar na prateleira de carne do meu coração. E nunca me fiei, nunca me posicionei só a partir dessas promessas e dessas revelações, mas as coisas começaram a ficar muito fortes. Mudei de cidade, mudava de ramo, mudei de país, e as coisas não iam. E talvez também pela minha perspicácia, queria saber se realmente esse chamado, essas profecias, essas promessas, essas revelações, inclusive da palavra, da Bíblia, tudo, eram de Deus para a minha vida, ou eram coisas da minha cabeça ou da cabeça das pessoas. E as coisas começaram a se fechar de uma certa forma. Eu nunca fui um homem milionário,
Nunca fui um homem praticamente bilionário, mas sempre tive um lar, um domicílio, uma família. Meu pai de origem libanesa, muçulmana, sempre foi um homem de abastança, de fartura, nunca nos deixou faltar nada, sempre tinha minha caminha, sempre tinha os meus cobertores no inverno. Passei a ter dificuldades financeiras tremendas, cheguei a momentos na minha vida de dar aula hoje para comer amanhã e muitas vezes viver de cestas básicas. Não tenho vergonha de dizer isso, porque eu me até estranho a minha personalidade, o meu caráter, porque com tudo isso, depois de ter um certo bem financeiro, um certo bem material, passei uma situação caótica e só Deus sabe o que eu passei, mas não roubei, não matei, não trafiquei, não assaltei, não prostituí o meu corpo, não virei garoto de programa, não prostituí os valores das visões morais e éticas cristãs que Deus estava implantando no meu coração. Aí comecei a participar de movimentos cristãos, evangélicos, mas comecei a perceber que não era isso o meu chamado. Eu não possuía um chamado para defender denominação religiosa, placa de igreja, ungidos de Deus, aqueles que uma vez pastores, sempre pastores, mas não podemos esquecer que sempre pastores verdadeiros ou sempre pastores falsos. Não fui chamado para defender e predicar, e nem ser contra dízimos e ofertas, mas eu observava que tinha muita coisa muito mais importante em jogo do que tudo isso. Eu não fui chamado para defender fundadores de igrejas, Luiz Francisco, Ellen White, John Wesley, né, Joseph Smith, Allan Kardec e tantos outros. Não fui também chamado, comecei a perceber, para defender sábado, sextas-feiras, domingo, para defender simonias, comércios com a palavra de Deus. Não fui chamado para defender praticamente indumentárias, ósculo santo, véu, terno, gravata. Comecei a perceber que não fui chamado para esse tipo de ministério. Comecei a ter um confronto muito grande com essas lideranças que são cegas, como disse a Bíblia. Como pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos no mesmo buraco, no abismo? Essas pessoas muitas vezes não enxergam um palmo além dos seus narizes, estão aí liderando e convocando e levando milhares e milhares de pessoas à condenação eterna. Não por falta de santificação, por falta de isso, mas por muitas vezes estimular a malícia, estimular a adulteração, estimular a falta de transparência, mesmo com uma santidade exterior em relação às coisas de Deus. Eu comecei a observar, então, uma represália muito grande. Me parecia que eu estava movendo e remando contra a maré, indo contra o mundo. E comecei a observar algumas palavras que vinham diretas de Deus no meu coração, né? Que diz assim: vós sois do mundo, né? Vós viveis no mundo, mas não sois do mundo, desculpa, né? Em outras passagens que eu dizia, somos peregrinos em terra estranha, né? Nós não fazemos parte desse mundo, estamos aqui como peregrinos, como passageiros, né? Outras passagens também que eu observava, né? O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E comecei a observar também, né? Eis que o príncipe desse mundo já é lançado, eis que o mundo jaz no maligno. E observava também algumas passagens do Apocalipse em que a Bíblia fala verdadeiramente, abertamente sobre o sistema mundial gentio, que é um sistema enquadrado praticamente por valores anticristãos, antibíblicos, contrários a Deus, que tem como base a política, a religião, o sistema político corrupto, o sistema religioso falso, o sistema financeiro econômico prostituto e capitalista selvagem desse sistema. E Deus então começou a me mostrar que o meu chamado era único e exclusivamente para pregar o reino de Deus. Não era para pregar sobre proibição de transfusão de sangue, de sábado, de sexta, de domingo, de ósculo santo, de batismo salvífico,
de placa de igreja, de denominação, para defender homens, sejam quais forem esses homens. Eu comecei a criar um atrito muito grande no meio religioso, no meio do evangelicalismo, e aí me prontifiquei ainda a ser muito mais opositor à questão da falsa teologia da prosperidade, em que tudo é aqui e agora, né? Ou praticamente a prosperidade, o sucesso financeiro, profissional, nesse mundo, né? Que nós sabemos que Jesus veio prometer uma vida abundância assim, nesse mundo, com equidade, com equilíbrio, mas o mais importante de tudo, a salvação ou a condenação da alma eternamente. E não nos esqueçamos que Jesus fez menção do Hades, fez menção do inferno, algumas vezes na Bíblia, dizendo que é um lugar em que haverá choro, pranto e ranger de dentes. Uma outra passagem, ele diz que ali é o lugar em que o verme e o germe não morrem e o fogo nunca se apaga, é um fogo inextinguível. Então, realmente, será um lugar de dor. E há estudos aí relativos à alma do homem, já na época da filosofia clássica, entre Sócrates, Platão, Aristóteles e até mesmo os pré-socráticos, já existia praticamente a especulação a respeito da alma. E nós sabemos que Deus fez o homem, ele praticamente aspirou nas narinas do homem após ser feito pelo barro, e o homem recebeu um alento, um espírito de vida. A partir daí pôde ter vida, teve alma. E nós sabemos que Deus constituiu a alma do homem para ser eterna, salva ou condenada. Isso é um mistério muito grande, porque a alma, eu acredito que ela foi feita por Deus para ser eterna. Eterna em salvação ou eterna em condenação. Existem estudiosos também, eruditos na teologia, que dizem que o homem é dicotômico, possui alma e corpo. Existem os outros eruditos, como sempre na filosofia e nos estudos seculares, nós temos pessoas que defendem esta ou aquela posição. Então, os tricotômicos dizem que não, que o homem não é dicotômico. Ele é tricotômico por ter alma, corpo e espírito. Então aí eu comecei a observar essas coisas e comecei a entrar de cabeça e apostei fundo na palavra de Deus, no reino de Deus, na minha fé em Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador da minha alma. E praticamente comecei a ter atritos muito grandes com religiosos. Comecei a me retrair, não aceitava essa situação. Como podem pessoas que dizem estar no mesmo barco, se degradando, se opondo, muitas vezes se contradizendo, se contrapondo, e eu comecei a entrar em choque, porque o Espírito Santo jamais brigaria com o Espírito Santo. Se um verdadeiro homem de Deus está na unção de Deus, ele não poderia brigar com outro homem de Deus, que também se supõe que está na unção de Deus, por querer pregar a verdade, a Bíblia, a salvação somente por Cristo, romper com esses laços do legalismo, da religiosidade, do fanatismo religioso, da intolerância religiosa, da lavagem cerebral, né? Do exclusivismo, que a minha igreja, a minha doutrina, o meu dogma é que salva. Em contrapartida, nós sabemos que o único que salva, né, é a nossa fé através do sacrifício vivo, eterno, como eu já disse, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é praticamente o mediador entre Deus e os homens, né? E então eu comecei a me sentir um pouco angustiado com tudo isso. Cheguei lá no fundo do poço, a minha mente, a minha depressão, os meus conflitos, por praticamente estar lendo uma coisa nas Escrituras Sagradas e no dia a dia praticamente vendo outras coisas, né? Evangelhos alternativos, o sangue de Jesus não tendo mais eficiência, mas coreografia, teatros, músicas mundanas, músicas com ritmos de funk, de reggae, de candomblé, dentro das instituições e denominações religiosas. Não gosto de usar muito o termo igreja para essas coisas, porque igreja somos nós. Né? Instituição e denominação religiosa não passa de um templo, um local de adoração, de culto. E, geralmente esse templo ele era utilizado muito tempo antes até mesmo
do cristianismo em tempos pagãos, né? Então, nós temos aí adoração a deuses, a ídolos, né? Nós temos aí tantos deuses da mitologia grega, tantos deuses anteriormente ao cristianismo que tinham seus templos, né? E esses templos constituíam locais onde as pessoas iam para adorar. Então, igreja somos nós. E outra coisa também que eu comecei a perceber que o carro-chefe dessas instituições não é a obra do Espírito Santo, não é a verdadeira santificação, serviço a Deus, adoração. Ele é. Mas o carro-chefe realmente dessas pessoas é o dízimo, dinheiro, mamão. Então elas fazem tudo o que fazem, esse teatro, esse circo, essa pandemônia, para terem com o que poderem usar e usufruir dízimos, trízimos, etc, etc. E o que é interessante também, muitas vezes não é para usar na obra de Deus. Ajudar um órfão, uma viúva, um pobre, uma família de bem desempregada. Mas para comprar mansões, fazendas, aviões, jatinhos, e que muitas vezes, contas bancárias gordas, que muitas vezes nem são usadas na obra de Deus. Você tem um avião lá para o seu bel prazer e nunca vai numa África visitar uns necessitados, levar uma cesta básica, levar uma ajuda. Nunca vai para um país em guerra, em conflito, sempre para passear e praticamente dar palestras em locais praticamente desnecessários, né? Para praticamente você massagear o seu ego e sempre com os bobos da corte ao seu redor para te lisonjear. E quando você está numa situação boa, numa situação praticamente de bonança, são muitos os bobos da corte que te acompanham. Mas quando você está numa situação difícil, que é aí onde você realmente precisa de amigos e companheiros, todos se afastam. Eu pude ter essa experiência muito amargosa na minha vida, e até mesmo de muitas pessoas que se diziam de Deus, e nas piores situações da minha vida viravam as costas para mim. Nunca quis viver uma vida regalada, de dependência de ninguém, sempre, mas nem mesmo um trabalho, uma indicação, para me tirar de situações difíceis, financeiras, jamais. Entravam também só com mentiras, muitas vezes com profetadas, com profecias, com revelações carnais, que às vezes nem acontecia o cumprimento por não ser de Deus, mas realmente essas pessoas também não se prontificavam a nos ajudar para tirarmos dessa situação caótica que muitas vezes nós nos encontramos, devido às circunstâncias, devido à atuação do próprio Satanás, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós nos esqueçamos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A obra dele é roubar, ele é ladrão. Matar, ele veio para matar, ele é assassino. E destruir, ele é um ser destrutivo. Então, é o Abaddon e o Apóllo que constituem na Bíblia, né? Que é o destruidor. Então, nós observamos todas essas coisas e comecei a ter um pouco de rechaço em relação a tudo isso. Não podia crer que Deus fala uma coisa, diz ser uma coisa, está escrito dessa forma, e as pessoas aí vivendo um oba-oba com a palavra de Deus. Então, a falta de respeito, praticamente as blasfêmias que estão sendo feitas em relação à obra de Deus, né? Muitas vezes as questões profanas que estão levando para dentro do altar. Não existe mais diferença entre o santo e o profano. Né? Nós observamos que tudo é válido desde que você seja dizimista, ofertante, você não fale nada contra o que está ocorrendo e tudo bem. E o mais grave ainda é que praticamente nós temos que pregar única e exclusivamente a salvação da alma. Eu tenho um ponto de vista que Deus não é contra a prosperidade financeira e ascensão política, profissional de ninguém, mas este não é o fator primordial e principal da visão do reino de Deus, sim a salvação da alma ou a condenação da alma do homem ou da mulher. Nós observamos então que
O dinheiro não nos levará a nada. Eu observo hoje, então, que você tem uma conta corrente fabulosa, gorda, extraordinária, cartões de crédito, não impede você ter essas coisas. Não estou dizendo que Deus não abençoa. Abençoa, sim. Mas não por meio de subterfúgio, mas por caminhos escusos. Mas tudo de forma natural. Agora nós vemos um sistema financeiro corrupto, capitalista selvagem, em que você só cresce outros, passando por cima das outras pessoas, prostituindo o seu corpo, prostituindo os valores cristãos, éticos, morais, praticando corrupção extremas, como nós estamos vendo aí agora nas instituições públicas, na administração pública, nas empreiteiras, nas empresas, nos órgãos públicos, no legislativo, no judiciário, no executivo, a vergonha que está sendo o panorama do Brasil atual para o mundo. Não tem como você ser um cristão e ficar alheio à política e à cidadania. Muito mais ainda à luz das escrituras sagradas, onde Deus prega a justiça, o juízo, a verdade. Né? Nós estamos vendo aí um mundo financeiro capitalista em que você vale o que pesa, não importa o que você faça, mas o importante é você ter dinheiro, não importa os meios que você usa para atingir os seus fins. Nós temos visto pessoas honestas aí, muitas vezes são desvalorizadas pela sociedade, pela religião, por liderança política, religiosa, não são pessoas íntegras, pessoas de bem. Estamos vendo, por outro lado, pessoas que a gente imaginava que tivesse conquistado fortunas e granas, e dinheiros, e empresas, e empreendimentos trabalhando, com praticamente gerações de famílias, e nós estamos vendo hoje que não é bem assim. As grandes fortunas foram totalmente maracutaias, totalmente formas corruptivas de se angariar capitais, e isso não está diferente nas religiões, nas denominações religiosas, e nem na política, e nem nas empresas. Então nós estamos aí hoje praticamente de sobressalto, de sobreaviso, vendo tudo isso com os nossos olhos e sabedores do que realmente ocorreu. Não foi trabalho, não foi conquista, não foi dedicação, mas simplesmente corrupção. Então, o mundo financeiro hoje não é voltar a querer remar contra a maré ou ir contra o mundo, mas nós estamos vendo aí um mundo fraudulento. Trabalhando, ninguém enriquece. Sendo honesto, ninguém enriquece. Vivendo aí de esmola, de um salário mínimo, ninguém enriquece. E nós optamos por essa vida de honestidade, mas nós sabemos que nós não vamos chegar a lugar algum. Mas continuamos sendo honestos. Observo aí muitas vezes meus altos e baixos, frequentei muito pela situação financeira, Serasa, conta no banco no vermelho, muitas vezes cheques devolvidos, mas nunca procurei perder a minha linha. Não entendia, perguntava a Deus porque no meu coração eu tinha interesse de pagar todo mundo, de ser fiel, de ser honesto, e não conseguia. As adversidades, as lutas, parece que o diabo deixava o mundo inteiro e alçava contra a minha vida, contra a minha alma, contra os meus negócios, contra a minha família, contra a minha vida financeira, espiritual, conjugal. Coisa de louco. Se falar, ninguém acredita. Não sei ainda como eu estou vivo, sei sim, proteção e os livramentos de Deus, mas tenho consciência disso. Não sei como estou ainda em sã consciência, humanamente falando, mas espiritualmente sei que a atuação de Deus, as mãos de Deus e a proteção de Deus em cima da minha vida, da minha alma e do meu corpo. Fora disso, eu já estaria muitos e muitos anos abaixo da cova, abaixo da sepultura. Mas Deus tem mostrado o seu poder, nunca me desamparou, passei por provas, por calúnias, por difamações, por apontamentos, mas graças a Deus estou de pé, estou pela misericórdia de Deus trilhando o meu caminho. Fui humilhado pelas pessoas que eu mais ajudei, pelas famílias, pelos familiares, por irmãos, por parentes, que eu praticamente, quando tive uma certa vida financeira abastada, dei carros para uns, terrenos para outros, fazia casamentos de outros, queria ver todo mundo bem, muitas vezes tirava a
minha camisa para cobrir a nudez dos outros. E quando passei por uma situação difícil, os que mais foram beneficiados por mim, os que eu mais ajudei, viraram as costas diante de mim. Mas como eu estava fiado em Deus, eu não me preocupei muito com essas baixas práticas de pessoas que demonstram falta de caráter, falta de pudor, falta de vergonha na cara, falta de personalidade, pessoas que não têm princípios morais, éticos e cristãos. Aí eu comecei a entender bem o que era o meu chamado. Então, observamos aí que essas instituições financeiras podem ter o seu auge financeiro, mas com Deus, eu acredito que todo esse montante que foi adquirido por esses movimentos econômicos, capitalistas, financeiros, esse sistema gentil mundial, não serão suficientes para comprar a alma de ninguém. Nós sabemos que essas instituições que correm muito dinheiro, elas sobrevivem da corrupção, da fraude, da mentira, da hipocrisia, da prostituição do corpo, da prostituição dos valores, da prostituição da justiça, das propinas, das compras de medidas provisórias, vivem praticamente de aparência e estão praticamente sintonizadas com o príncipe desse mundo. Tomam tudo que as pessoas têm, cobram agiotagem com juros elevados, exorbitantes, são usurários, e a Bíblia condena praticamente a usura. Penhoram errando tudo que as pessoas têm, sem dó, quando as pessoas chegam a um ponto de extrema pobreza ou de falência ou insolvência, e ainda com respaldo daquilo que se chama lei da justiça. Não tem choro, não tem arrego. Então, esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Eu já disse, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, passageiros, A nossa pátria não é aqui. Por isso que nós observamos o sofrimento dos mártires da igreja, no princípio da igreja primitiva, como foram tratados, como foram perseguidos, como foram injuriados. Alguns morreram, alguns foram crucificados, alguns foram para a fogueira, alguns foram decapitados, alguns foram exilados, e tantos outros casos. Então, o ódio que o diabo, o príncipe desse mundo, e esse sistema satânico, demoníaco, tem contra nós é muito grande. Nós só estamos de pé aqui, talvez justamente por uma missão, por aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então não adianta o dinheiro do Itaú, não adianta o dinheiro do Bradesco, não adianta o Fundo Monetário Internacional, não adianta dinheiro nos paraísos fiscais, e ir com tudo isso para o inferno. Que adianta o dono do Itaú, o dono do Bradesco, ter todo o dinheiro que tem, e muitas vezes não ter a salvação, e nem com todo o dinheiro que tem, jamais poderá comprar a salvação de Deus, como muitos pensam. E às vezes uma pessoa pobre, humilde, está segura nas mãos de Deus com a sua alma salva. Uma vez fechando os olhos aqui, obviamente irá para o seio de Abraão. E os outros demais estão fiados dessa pouca vergonha, dessa política demoníaca, satânica, da economia, da religião, do financeiro, da própria política, estão praticamente indo na direção errada. Nem todo o dinheiro que possuem poderão salvar as suas almas. A Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o foco principal para Deus é salvação por meio da fé em Cristo Jesus, sua obra na cruz do Calvário, ou condenação eterna, se não acreditarmos na obra salvífica de Jesus Cristo. Não existe outro meio termo. Com Deus não tem barganha, não tem corrupção, não tem balança de duas medidas, não tem mentira, não tem jeitinho brasileiro, Não tem isso. Essa história de dízimo e ofertas também, eu sempre vivi com uma convicção. Deus, ele nos deu todas as coisas, ele é dono de todas as coisas, e não sou contra, e também não sou muito a favor de legalismos e de leis no período que nós estamos hoje na nova aliança, aliança da graça. Mas eu acho que nós não deveríamos viver em função de dízimos e ofertas. Deus não é merecedor de 10%, mas nós deveríamos viver no dia a dia, nos doando 100% a Deus. Tudo que nós somos e tudo que nós temos. Sem ninguém estar impetrando mandamentos, leis, diretrizes, legalismos, doutrinas, dogmas, nada.
que o Espírito Santo possa nos revelar a dia. Se for um homem de muito dinheiro, que aplique o seu dinheiro em creches, em orfanatos, em missões, sustente verdadeiros homens e mulheres de Deus que estão à frente do trabalho, construam templos para que as pessoas possam se reunir, estar abrigados do frio, da chuva, mas tudo para a honra e glória de Deus. Zero para o antropocentrismo, para o templocentrismo, a antropolatria, a tempolatria, a idolatria. As pessoas muitas vezes, outra coisa que eu também não sou muito favorável, preconizo muito contra praticamente a idolatria da Igreja Católica. Só que ali é um ídolo de barro. Ele tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem mente e não raciocina. Agora, dura você ficar idolatrando um homem, um pastor, um pseudo-pastor, um falso pastor, um líder religioso, que tem olho cobiçador, muitas vezes, tem ouvido malicioso, tem boca para proferir mentiras, malícias e palavras fingidas, tem uma mente maliciosa para arrancar e tirar tudo que as pessoas têm em nome de Deus. Esse é uma verdadeira perigosa idolatria. Esse faz de tudo, anda, come, bebe, maldiz, calunia, procrastina, maldade, etc. Então, nós precisamos começar a ter deliberações a respeito do que é reino de Deus. Então, eu comecei a observar, voltando um pouco ao assunto aqui, um pouco mais o foco do meu chamado. Meu chamado é Deus, é a palavra de Deus, é reino de Deus, é salvação ou condenação da alma. Eu praticamente fico na minha, tenho poucos amigos, praticamente que me valorizam o meu espiritual, que aceitam o meu ministério. A grande maioria são contra. A grande maioria estão se colocando de opositores e me julgam, me caluniam, e muitas vezes até mesmo sem eu ter feito nada, por causa da minha posição, da minha visão espiritual. Mas pretendo continuar assim, morrer assim, porque foi assim que eu senti o chamamento de Deus para a minha vida. Não estou aqui para agradar homens, não estou aqui para ficar milionário ou bilionário através de dízimos e ofertas, não estou aqui para pregar teologia da prosperidade, não estou aqui para agradar sabatistas, domênicos, sextas-feiristas, não estou aqui para agradar fundadores de denominações, muito menos para idolatrar esses tipos, não estou aqui para pregar véu, ósculo, transfusão de sangue, seja lá o que for. Estou aqui para falar das grandezas de Deus, da palavra de Deus, de salvação ou condenação por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é finito. O que passar disso é procedência do maligno. A Bíblia diz que a palavra do homem seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, o que adianta, irmão, você ter dono aí do complexo empresarial terrível e ir para o inferno, ser dono aí de um Itaú, de um Bradesco, de uma seguradora Itaú, de um FMI, de não sei o que, de euro, de dólares, e você com tudo isso não ter direito à vida eterna, à salvação de morar com o Criador dos céus e da terra, esse sim é digno de toda a honra, glória e louvor, e você fica aí ostentando um dinheiro corrupto, maldito, satânico, com origem em escusas, provenientes da mentira, do engano, da malícia, da corrupção, da apropriação indébita, de arrancar o que os outros têm, com usura, com agiotagem, né? E nós sabemos hoje que o próprio governo federal, né, ele apoia e cria leis e medidas provisórias que favorecem aos banqueiros, que na realidade são os maiores agiotas legalizados pelo governo federal. Então é tudo uma dinheirama suja, uma dinheirama que nós sabemos que a origem não agrada a Deus, e vamos ver o final que tudo isso vai chegar, né? Vamos ver aonde tudo isso vai chegar, e eu, na minha simplicidade, quero continuar dando os meus pulos aí, ainda que eu fique só, né?
Porque uma outra situação, nós que pregamos a verdade e essas pessoas já nos conheceram, jamais nos chamarão para pregar, para dar os seus cultos, para nós termos liberdades de discorrermos das Escrituras Sagradas, de assumirmos o nosso chamado, o nosso ministério, jamais, né? Eles têm os seus caciques do Evangelho, os seus caciques da religião, que praticamente formam uma turminha do oba-oba e ali pregam somente aquilo que lhes convém. Então nós temos mais esse embate também. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque nós observamos que no ministério de Jesus também não pregava nos templos por causa da situação. Se ele pregasse aquilo que eles estariam querendo, obviamente ele seria convidado de noite para estar nos templos. Mas por ele pregar da forma como ele pregou, até mesmo contra o legalismo, a religião judaizante, aquela coisa toda, império degradado, corrupto. Então, se ele fosse esperar alguém convidá-lo para tomar uma tribuna, ele não teria deixado ensinamento algum para nós. Então, ele pregava pelos montes das oliveiras, pelas ruas, né, na frente dos templos. Isso é bem visível também na Bíblia. Se Jesus fosse esperar ser convidado pelos fariseus, os hipócritas saduceus, e pelos doutores da lei, e praticamente toda aquela ordem religiosa que se esboçava na época, ele não teria deixado nenhum ensinamento, porque obviamente ele não seria convidado. Ele só simplesmente foi convidado e tudo foi articulado para que ele viesse morrer na cruz do Calvário. Mas sem saber que esses mesmos estavam fazendo tudo isso, sem saber que estavam cumprindo o propósito, o plano primeiro de Deus, que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, através de Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário, o plano de salvação para o mais vil pecador de toda a humanidade, de geração em geração. Então nós ficamos por aqui e até um próximo hangout, e que Deus os abençoe a todos. E lembre-se de uma coisa, nós estamos aqui nesse mundo, porque nós moramos aqui, vivemos aqui, mas não somos desse mundo. O mundo nos odeia porque primeiro odiou Jesus. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. O príncipe desse mundo já foi lançado. O mundo jaz no maligno. Não pense você que essas ordens, que esses sistemas político, religioso, econômico vêm de Deus, porque não vem. Só está faltando a personificação, a antropomorfização do personagem anticristo, que praticamente virá com o auxílio da besta, do falso profeta, que já espiritualmente estão no mundo, e todos eles influenciados por Satanás. Hoje nós temos aí pessoas bestializadas, falsos profetismos, falsos profetas por todo lado, pessoas que pregam o anticristianismo, tudo influenciados pelo anticristo, pela besta e pelo falso profeta. E aí surgirá então agora, através do diabo, a pessoa do anticristo, que vai aí praticamente rivalizar com Deus, com todas essas situações que estão criando, para que ele possa legislar a lei do aborto, a lei do casamento homossexual, praticamente as leis corruptas, praticamente os ataques que nós estamos vendo contra os verdadeiros cristãos, contra a verdadeira obra de Deus. Então nós estamos vendo que as leis estão favorecendo só o que não presta. Isso aí é um grande sinal para o surgimento em pessoa, em persona, do anticristo, e a partir daí ele liderar de comum acordo com as hostes infernais, encabeçado por Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, ou a antiga serpente, conforme é chamada nos livros de Apocalipse. O arqui-inimigo de Deus, e por isso, adversário e inimigo dos santos e santas de Deus aqui na Terra. Nós fizemos uma opção de sermos inimigos de Satanás e amigos de Deus. Mas aqueles que fizeram a opção de serem inimigos de Deus se tornam amigos de Satanás. A Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e o diabo. Nós serviremos a um e odiaremos o outro, ou amaremos a um e acabaremos desprezando o outro. Então, não podemos servir a Deus e o diabo, a luz e as trevas. Gostaria de deixar aqui o meu recado e até um próximo hangout, se Deus nos permitir. Uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que nos interessa. O resto é balela
e oba-oba. Já de aproximadamente 25 anos de idade. E comecei a receber muitas promessas, muitas profecias, e comecei a guardar na prateleira de carne do meu coração. E nunca me fiei, nunca me posicionei só a partir dessas promessas e dessas revelações, mas as coisas começaram a ficar muito fortes. Mudei de cidade, mudava de ramo, mudei de país e as coisas não iam. E talvez também pela minha perspicácia, queria saber se realmente esse chamado, essas profecias, essas promessas, essas revelações, inclusive da palavra, da Bíblia, tudo, eram de Deus para a minha vida, ou eram coisas da minha cabeça ou da cabeça das pessoas. E as coisas começaram a se fechar de uma certa forma. Eu nunca fui um homem milionário, nunca fui um homem praticamente bilionário, mas sempre tive um lar, um domicílio, uma família. Meu pai de origem libanesa, muçulmana, sempre foi um homem de abastança, de fartura, nunca nos deixou faltar nada, sempre tinha minha caminha, sempre tinha os meus cobertores no inverno. Passei a ter dificuldades financeiras tremendas, cheguei a momentos na minha vida. Olá, muito boa tarde mais uma vez, nos encontramos juntos. Eu gostaria de fazer esta transmissão por este vídeo, por este hangout, e colocar um pouco a respeito deste tema ao qual eu estou me prontificando a discorrer. Pois bem, o chamado de Deus autêntico, verdadeiro, genuíno, que tem a única e exclusiva intenção e objetivo de glorificar a Deus, a Jesus Cristo e sua obra salvífica e de salvação na cruz do Calvário, única, eterna e praticamente que você não tem escolha, né? Então é o sacrifício vivo, único e eterno. Não existe outra forma de você chegar a Deus se não for por esta determinação de Deus. Infelizmente, eu sou obrigado a ter que dizer isto. Também eu abri lojas, eu abri restaurantes, eu mudei de profissão, abri escolas de idiomas e eu percebia que era dar murro em ponta de faca. Escolas muitas vezes faltavam alunos, comércio faltavam clientelas, não conseguia praticamente honrar os meus compromissos, entrava num aperto financeiro muito grande, e no mesmo período meu pai padeceu dessa horrível doença, o câncer, e eu passei 3, 4, 5 anos da minha vida só vendo hospitais, enfermeiros, médicos, Jaú, Bauru, São Paulo, e eu não sei como que eu consegui sobreviver. É como se um avião estivesse voando de uma forma natural e de repente passasse por uma turbulência. E sabe-se Deus que iria acontecer em meio a tudo isso. Mas para a honra e glória de Deus, eu comecei a conhecer as coisas de Deus no meio a esse fogo estranho, a esse fogo terrível, e comecei a me deparar com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, numa idade de dar aula hoje para comer amanhã e muitas vezes viver de cestas básicas. Não tenho vergonha de dizer isso, porque eu até estranho a minha personalidade, o meu caráter, porque com tudo isso, depois de ter um certo bem financeiro, um certo bem material, passei uma situação caótica e só Deus sabe o que eu passei, mas não roubei, não matei, não trafiquei, não assaltei, não prostituí o meu corpo, não virei garoto de programa, não prostituí os valores das visões morais e éticas cristãs que Deus está implantando no meu coração.
Aí comecei a participar de movimentos cristãos, evangélicos, mas comecei a perceber que não era isso o meu chamado. Eu não possuía um chamado para defender denominação religiosa, placa de igreja, ungidos de Deus, aqueles que uma vez pastores, sempre pastores, mas não podemos esquecer que sempre pastores verdadeiros ou sempre pastores falsos. Não fui chamado para defender e predicar, e nem ser contra dízimos e ofertas, mas eu observava que tinha muita coisa muito mais importante em jogo do que tudo isso. Eu não fui chamado para defender fundadores de igrejas, Luiz Franciscon, Ellen White, a observação de regra de fé, das escrituras sagradas, e operação simplesmente única e pura no mundo espiritual do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que existem diversidades de espíritos, de demônios. Nós sabemos que Satanás também é um ser espiritual, juntamente com 1/3 dos anjos caídos que ele tirou da presença de Deus. Então ele opera sinais, prodígios, maravilhas, mas enfim, não é isso que eu gostaria de dizer hoje. O que eu gostaria de proclamar hoje é que eu tive uma experiência bastante profunda com Deus. Ainda na minha tenra idade, eu era uma pessoa ímpia, fumava, bebia, dava os prazeres do mundo, muitas namoradinhas, né, praticamente noitadas, carnavais, praias, bebidas, prostituição. E de repente eu comecei a perceber um fogo estranho na minha vida, e onde as coisas começaram a não dar certo, eu me empenhava, eu me prontificava, eu me debatia,